Olá, este é o Visão CI. O programa é realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional em parceria com a Mega Brasil e tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. Eu sou Marcondes Neto. Aqui a gente trata dos destaques do portal OCI. Oi, Carol. Tudo Tudo bem, bem? professor? Tudo bom? Tudo bom. Professor, quem acompanha a gente sabe que a gente mudou um pouquinho o formato do programa. Antes adotávamos 2 artigos para conversar e agora estamos fazendo um teste usando apenas um artigo. Vamos ver como é que isso se desenrola. Se você que nos assiste tem alguma sugestão também, pode mandar para a gente e vamos ver como é que fica. Hoje nós temos um texto da Juliane Maciel que tem o título A Absoluta Coexistência entre Governança e Conselho. A governança está muito atrelada ao universo da administração, também está atrelada ao universo jurídico, né, por conta dos trâmites, dos documentos, né, das ferramentas jurídicas, mas também é um tema que está bastante atrelado ao universo das relações públicas, principalmente no que tange ao que abarca ali o componente humano da governança corporativa. Né? Então, tem muito de cultura, muito de comunicação, muito de relações públicas, muito de relacionamento. Né? Então, o objetivo é da gente trazer esse artigo da Juliane Maciel e conseguir estabelecer essas relações entre o universo da comunicação e a governança. Então, tenho uma pergunta para o senhor, a partir do texto. Qual que é o papel da comunicação dentro desse universo do conselho consultivo que a Juliane traz, e como que ela pode influenciar nas tomadas de decisão e aí no alcance dos objetivos da empresa de uma forma ampla, pensando ali no conselho de administração, mas mais especificamente no papel do conselho consultivo. Antes de responder, tem que falar que tanto eu como você, não é, Carol, estamos mergulhados nessa questão, né, da aproximação da comunicação pela nossa via das relações públicas com a administração. É uma relação direta, sempre foi assim, o nosso ambiente de trabalho sempre foi o da organização. Pouca gente no Brasil escolhe CRP de pessoa física, embora seja um mercado, eu acho, em grande potencial, a maioria das pessoas quer trabalhar em organização. Mas aí, quando você sai daquela coisa de cumprir uma tarefa específica, seja cuidar da comunicação interna ou cuidar dos eventos, para dar duas dimensões bem comumente relacionadas a RP, quando você está numa posição um pouco mais de alto nível, uma posição de gerência, você já tem que pensar o aspecto integral, né? E tudo que a gente conversa aqui tem sido nessa linha, né? De uma visão holística, que é a visão de formação já do RP, né? Mas de ser um especialista pós-generalista, quer dizer, compreender todas e conhecer bastante de algumas especialidades para ajudar o gestor. Quer dizer, o grande esforço nosso no observatório é mostrar a importância da comunicação para a gestão. Eu diria que esse é o nosso maior, esse é o nosso norte, não é? Porque nós não estamos falando para nós só, nós estamos falando para quem precisa de nós. E no programa passado eu acabei mencionando esse final de linha, né? Final de um trajeto, 458 até gerou um capítulo em um livro recém-lançado pelo pessoal do Sul, né? Um grupo de pesquisa que foi muito gentil ao me convidar a participar, pessoal lá da Universidade de Santa Maria, o Fábio Frá, a Liana Merladete e outras pessoas,
são 13 autores nesse livro. Então, eu tive a oportunidade de contar essa história, contar esse trajeto ali. E o terceira parada é justamente esse diagrama aqui, formato do Lemniscata, né, do infinito, que justamente começa com reconhecimento, termina em reinvenção. Aí começa de novo. Então, é uma constatação de todo o ciclo de vida de um negócio, e nós estamos o tempo todo relacionados a isso. Então, dito isso, entrando no texto da Juliane, que uma autora nossa lá de Minas, estivemos aqui no Rio juntos, ela veio para um trabalho, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, que é uma coisa que a gente faz nas jornadas do OCI. Já fizemos 2 em São Paulo, uma delas aconteceu dentro da Mega Brasil. Então, ela me contou da intenção dela de escrever esse conteúdo, e ela o fez. Ela entrou na questão dos conselhos consultivos, nem toda empresa tem. A gente está acostumado a falar em conselho de administração ou de conselho fiscal, no caso, por exemplo, de uma ONG como é o OCI. Tem o conselho fiscal, tem uma diretoria e um conselho fiscal. Numa SA, você tem o conselho de administração. Agora, as empresas menores, esse conselho, como ela diz no texto, deveria ser montado, mesmo numa companhia menor, pelos donos, chamando o seu advogado de confiança, né? O seu, sei lá, o seu psicólogo, amigo, para ver as questões de pessoas, teu sujeito que cuida do teu imposto de renda, para ser um consultor contábil, quer dizer, uma coisa mais informal, mas que tire de você o peso de resolver tudo. E as decisões colegiadas constituem um pilar da governança. A governança ela exige muitas coisas. Uma delas é a tomada de decisões não ser monocrática, ser colegiada. A outra coisa é a transparência. Nós estamos mergulhados nisso no observatório. E também a conduta ética. Quer dizer, você tem uma conduta previamente estabelecida. São 3 pilares da governança, né? E nesse momento em que a gente ouve tanto falar, né, de ambiental, social, governamental, que é o ASG, a gente ouve mais a sigla em inglês, ESG, mas o ASG, e está lá, o G é de governança. Então, dentro da governança tem uma porção de coisas, e é disso que a Juliane trata. Legal, professor. E aí, pensando no conselho consultivo, ele não tem exatamente o papel de tomada de decisão, mas ele tem esse papel de aconselhamento, né? Por isso que ele se chama consultivo, né? E não de administração. E aí, nesse ponto, primeiro eu vou fazer o seguinte: vamos tomar um copinho d'água, a gente já volta. Deixa eu colocar aqui no suspense, eu volto com a próxima pergunta para a gente conversar. Ok. Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento.
Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Então, pensando nesse papel do conselho consultivo, que é mesmo de aconselhamento, é de suporte, como que a comunicação pode auxiliar? Como que esses fluxos de comunicação, esses fluxos de troca de informação podem auxiliar a empresa que tem um conselho consultivo ali como um apoio, né? Que, na verdade, que o conselho de administração tem como apoio. Eu acabei focando na coisa da decisão, você lembrou muito bem, sobretudo nos negócios menores. O empresário, o empreendedor, tem os seus conselheiros, pessoas que ele pede ajuda. Por isso esse nome, Conselho Consultivo. Na verdade, a Juliane provoca que as organizações criem os seus conselhos consultivos, né? Não precisa dar esse nome. Às vezes isso assusta. Às vezes você fica pensando que vai gastar dinheiro com isto, quando se trata de uma coisa muito mais doadora da parte dos seus convidados, né? Nós temos no Observatório da Comunicação Institucional uma infinidade de pessoas que nos ajuda graciosamente. Então, eu sei do que eu estou falando, e as pessoas se dispõem a fazer isso, naturalmente dentro da sua possibilidade, da sua disponibilidade de tempo e tal. Então, a Juliana ela faz essa provocação ao empreendedor: crie o conselho consultivo. Aí, esse cidadão que está convidando essas pessoas, ele precisa se haver com a comunicação. Então, seria uma espécie de treinamento, no ideal. Uma boa forma de treinamento é ele ler o nosso manual. Porque, como a gente passa por todas as questões que podem gerar riscos de crise de imagem pública, é um curso de comunicação. Então, sozinho, não, também não precisa ser essa leitura, pode ser várias outras. Tem muita coisa boa disponível na área de comunicação para o empreendedor. Mas aí fica realmente com ele essa responsabilidade. Ele tem que ser o comunicador. Ele tem que ser o animador, para usar uma palavra que tem sido bastante trazida. Ele tem que ser o animador disso. Às vezes ele não vai ter um conselho reunido. Ele vai falar com essas pessoas em momentos diferentes. Vai combinar um café com uma, entendeu? Vai num happy hour com a outra. E ele tem que ser muito claro no que ele está solicitando como ajuda, para ele tomar uma decisão. Porque também as pessoas não vão querer fazer parte de um conselho, digamos, sem receber nada, ou sem formalmente estar relacionados àquele negócio, e depois responder por uma decisão. Ah, foi tomada no dia tal a decisão. E os caras são, muitas vezes, amigos do empreendedor, não querem essa responsabilidade e não têm que ter mesmo. No observatório, por exemplo, quando nós fazemos assembleia, são tomadas decisões, mas elas têm que ser convocadas com antecedência, com pauta definida, não é? Você não pode tocar um negócio pedindo conselho assim muito a varejo. Às vezes, dois conselheiros vão dizer coisas diferentes, conflitantes. Ah, você tem que terceirizar, um fala. O outro diz, não, você não deve terceirizar. Como é que fica esse conselho, né? Esse conselho que você recebe dos conselheiros consultivos. Então, o desafio aí do gestor, do empreendedor,
a sua capacidade de se comunicar, de persuadir essas pessoas a participar, a educá-las no negócio dele. Elas têm que entender o que ele faz, o que o move, né? E que sejam momentos agradáveis, entendeu? Porque não é trabalho para esses conselheiros. Estão sendo chamados a dar um help. Então, tem que ser uma situação muito, muito sem peso, senão você está assustando aí o seu amigo contador, seu amigo advogado, para dividir com você responsabilidades que eles não têm. Entendi, professor, muito bem. É, eu tenho, eu tenho uma visão de que as relações públicas elas entram bastante num conselho administrativo enquanto estratégia de até de movimentação e de vida desse conselho dentro da organização. E aí, saindo um pouquinho do conselho consultivo para adentrar um pouco mais no conselho de administração, que estratégias ou que ferramentas, né, ou de que forma que o Relações Públicas pode atuar dentro desse conselho, e aí às vezes não necessariamente como um conselheiro, sim, pode ser, mas no sentido de atuar, por exemplo, na secretaria do conselho, ou até no que existe agora, que é o Governance Officer. Então, como que as relações públicas podem adentrar nesse universo de conselho de administração, na sua opinião? Olha, muito interessante a tua colocação, porque me lembrou a Elaine Sampaio, que nos ajudou na pesquisa do índice, e ele é Compliance Officer. E como nós estamos entrando no universo do compliance, o nosso exame, né, com o 5R Index, eu não acredito que a gente consiga, com a formação que a gente tem hoje, ser esse governance officer ou esse compliance officer. Eu acredito que a gente vai entrar aí com uma função mais típica de relações públicas. E isso é interessante porque que seria justamente o que você falou, secretariar o conselho. Pessoas podem achar que isso é menos importante. Não é. Por exemplo, no Conselho Regional de Relações Públicas ou no Conselho Federal, o secretário-geral é uma função importantíssima, de mesmo peso que a do presidente. Ele tem ali a obrigação das pautas e das atas. Eu, por exemplo, sempre gostei de fazer esse trabalho nas gestões das quais eu participei, como um membro. É uma pessoa que sistematiza o trabalho. O próprio nascedouro lá dos 4Rs foi fruto de reuniões da equipe do Conrep 1, aqueles que eram professores, que tinham interesse em trabalhar numa proposta para o MEC, propondo uma nova forma de tocar o bacharelado. Né? O MEC pediu sugestões e o Conrep 1 fez a lição de casa, foi o único que fez, Conrep 1, aqui do Rio de Janeiro. Hoje o Conrep 1 engloba mais estados. Nós mandamos para o MEC um documento baseado na ideia daqueles 4 pilares, organizando as disciplinas pelos pilares. Quais são as disciplinas necessárias para você cuidar do reconhecimento no meio social? Quais são as disciplinas necessárias para você cuidar da reputação? Então, o meu papel foi de sistematizador dessas propostas. Então, escriba. Então, acho que o RP pode ter essa função. É preciso também ver o tipo de cada um, né? A personalidade de cada um, a atitude de cada um. Nem todo mundo tem essa vontade. Mas o RP pode se ajudar muito. Você matou a charada quando falou em secretariar
o conselho, se o gestor e o empreendedor não é a figura do animador, é o RP que assume essa função, do animador desse conjunto. E eu acho que, e você, para responder diretamente a sua pergunta, quando você pergunta instrumentos, eu acho que a questão aí entra o presencial, entra o encontro, a reunião bem feita, que não se alongue demais, o encontro presencial. Eu acho que e aí saber animar, saber manter um ambiente produtivo em que todos falem e que a gente realmente ajude ao empreendimento, à organização a caminhar, decidir, ajudar o principal, o sócio ou diretor-geral, que seja. Muito bem, professor. Vamos tomar um golinho d'água para falar de índice de transparência ativa? Sim, vamos lá. Vamos lá. O Prêmio Jatobá PR 2024 reconhece o protagonismo da comunicação corporativa no Brasil e na América Latina. As inscrições para a 8ª edição do prêmio já estão abertas. Faça a sua inscrição antecipada até o dia 31 de maio e ganhe 20% de desconto. Dependendo da quantidade de inscrições escolhidas, o desconto pode chegar a mais de 50%. Lembre-se, você pode antecipar a sua inscrição e cadastrar seus cases em outro momento. Venha fazer parte dessa história. Sentiu sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Seguindo agora, então, com o índice de transparência ativa, professor, nós estamos terminando a tática 5, que é a comunicação interna, e agora vamos falar sobre 2 dos itens, o 5.9, que é familiares dos colaboradores, e o 5.10, que fala de fusões e aquisições. Bom, primeiro, antes de começar, eu queria fazer uma observação. Eu mostrei aqui o 8Rs. Isso foi desenvolvido, os 8Rs apareceram em 2017, 18, 19. E o índice de transparência foi lançado em 2021. Então, essas categorias que foram adicionadas, responsabilidade, retribuição e reinvenção, elas já foram incorporadas ao 5R Index. A gente não precisou criar um outro índice. A gente pegou essas categorias e colocou estrategicamente dentro do exame, e o 5R Index continua a ser o indicador de transparência ativa, onde todas essas visões corroboram. Então, já que eu mostrei aqui, um dado importante. A nossa Bíblia, Bertrand Canfield, lá em 1950, já mostrava a importância de você envolver os funcionários, as famílias dos funcionários. Então, ele mostra no livro dele, né, o Relações Públicas, Princípios, Casos e Problemas, ele mostra vários exemplos de programas para familiares, programas de visitas, newsletters, house organs, que, ao invés de serem distribuídos na empresa, eram enviados para casa dos colaboradores. Quando você envia um material para leitura para a casa do colaborador, as demais pessoas da família têm contato com aquilo. Então, você, sabendo disso, prepara
dentro do house organ, né, uma abordagem amigável às outras pessoas, eventualmente cônjuges, filhos do colaborador. Então, isso aí é importante desde sempre e nós precisamos cuidar disso. Esse quesito no exame dá conta dessa preocupação. Será que a empresa está fazendo algo? Claro que eu não estou dizendo para adotar as soluções que eram boas há 70 anos atrás, né? Só estou dizendo que é uma coisa raiz em RP. Desde os primórdios, isso é considerado importante. Então, faz parte do exame. E sobre fusões e aquisições? Bom, isso aí é um termo que entrou. Eu acho que eu escuto isso na minha vida corporativa desde a década de 1970. Teve um boom, né, na década de 1990 e anos 2000, mas continua acontecendo. O movimento de controle acionário de um grupo muito poderoso que tem uma organização muito poderosa, adquirir concorrentes ou se associar a concorrentes. Aqui no Rio, nós temos uma experiência com isso. Eu não vou me lembrar quais são as duas marcas, mas duas marcas francesas na área de automóveis, dividindo a mesma fábrica, ou adquirindo fontes de suprimentos. A empresa comprando o seu fornecedor, né? Isso é um resultante do poder econômico, isso é uma resultante de estratégias financeiras, de investimento de altíssimo nível. São decisões que envolvem uma quantidade muito grande de dinheiro, mas que mudam o cenário. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu trabalhei na indústria farmacêutica na virada dos anos 70 para os anos 80, e nós tínhamos, eu vou chutar, tá? Porque eu não me recordo, mas acho que nós tínhamos uns 500 laboratórios farmacêuticos em operação no Brasil. Talvez 60%, 70% desses eram estrangeiros, ou filiais de indústrias estrangeiras atuando no Brasil. Às vezes com o mesmo nome, às vezes com nome diferente. Às vezes uma empresa estrangeira tinha, no Brasil, 2 ou 3 marcas empresariais, que já é uma estratégia também. Essas indústrias foram se fundindo nos anos 90. Hoje nós temos uma quantidade muito menor de laboratórios, né, para usar a palavra que o pessoal usa para se referir aos players da indústria farmacêutica, né? E isso, eu que sou saudosista, não posso negar, eu achava muito interessante as características das indústrias farmacêuticas, das indústrias francesas, as indústrias americanas, as indústrias alemãs. Elas tinham abordagens diferentes, relações com o meio acadêmico diferentes, pesquisa você vê a pesquisa para a solução, tentativa da solução da AIDS, ela apareceu no mesmo momento nos Estados Unidos e na França. 2 grandes pesquisadores ligados a indústrias farmacêuticas e que tinham poder ao lado, naturalmente, de governos ou com dinheiro público, empreender pesquisa, que é uma coisa muito cara. Nós vimos na pandemia, para todo mundo apareceu marca de vacina. Não é? Isso
no meu tempo de tomador de vacina, quer dizer, a minha infância e adolescência, nunca lembro de ter marca associada a isto. Você tinha marca no xarope, né, medicamentos normais, mas a vacina era uma coisa que o governo providenciava e havia campanhas e todo mundo era vacinado. Ninguém estava pensando em marca, né? Então, mudou bastante esse aspecto e a gente tem que estar ligado nos nossos setores de trabalho, encolhendo, porque quando há uma fusão, normalmente se perde gente. Você tem duas empresas, fabricantes de automóveis, com 2.000 funcionários cada uma, e elas fundem numa fábrica, não vão ficar os 4.000. Entendeu? Então, é uma coisa que tem esse aspecto. Eu só lembrar um exemplo. Ontem eu vi na imprensa um debate sobre empregos reduzidos serem considerados uma coisa boa. Na imprensa a gente vê agora algumas notícias assim, né? Aumento do desemprego, entenda como isso pode ser bom. É uma coisa completamente maluca, né? Não é maluca porque, dependendo do veículo, e no caso era um veículo de economia, quando veio a Renault para o Brasil, ela saiu da Bélgica. Ora, um operário na Bélgica custava 3.000 euros. Um operário no Brasil custava R$ 700. Entendeu? Então, aí eu pergunto, né? Eu perguntava em sala de aula, né? O preço do carro baixou? Não, o preço do carro não baixou. Então, o lucro aumentou. Então, a Renault, ao desempregar belgas e empregar brasileiros, cresceu em valor de mercado na Bolsa. Então, são decisões que são duras para nós, na planície, nós que estamos empregados ali, mas que são aplaudidas pelo mercado financeiro, uma operação de fusão e aquisição decidida, muitas vezes, não que é rapidamente ou de maneira assodada, mas são decididas. É uma decisão que alguém tomou, que é duro. Imagino que as próprias pessoas que tomam a decisão também não convivam muito bem com a perspectiva de desempregar a gente. Mas é uma coisa que está aí. Eu acho que só o Estado, eu vou dar uma de estatista aqui, só o Estado pode tomar alguma providência de proteção. Vou dar um exemplo que, para mim, parece lógico. Nós temos hoje os ônibus sem o cobrador. Nós temos o motorista fazendo dupla função. Isso gerou problemas no trânsito, problemas de atenção e de tensão de um sujeito que tem que dirigir, ficar cuidando de troco, discutindo com pessoas. E isso gerando problema no trânsito, porque o ônibus fica parado ali, aquela fila não entra. Então, eu acho que... Eu me lembro que na época do Fernando Henrique houve uma tentativa de acabar com os frentistas de postos de gasolina e parece que ele vetou, como presidente ou alguém da equipe dele, vetou essa decisão e a manutenção dos frentistas, que eram, não sei, 250.000 pessoas no Brasil inteiro, né? Os trocadores de ônibus também devem ser algumas centenas de milhares. Então, é muito difícil, as coisas são complicadas, e fusão e aquisição é um bicho que está aí andando pelo mundo e que a gente precisa lidar com ele e conversar sobre isso com o nosso cliente quando a gente estiver lá fazendo auditoria. Muito bem, professor. Estamos estourando o tempo, então, mais uma vez agradeço pela sua entrega, pelo seu conhecimento. Quem nos assiste, obrigada pela companhia e pela audiência mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Extrapolamos geral. Nos vemos no próximo. Obrigado a todos que assistiram a Mega Brasil. Até o próximo.